que diz assim, Lucas 9:23. Glória a Deus. Aleluia. Não vou ser muito demorado, porque eu sei que muitos estão cansados, querem descansar para começar uma nova semana, trabalhando, não é? Amém, Jesus? Diz a palavra: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia sua cruz e siga-me. Irmãos, é principalmente essa parte onde Jesus diz, negue-se a si mesmo, é uma das principais palavras deste versículo que eu quero dar uma ênfase junto com vocês. Negar-se a si mesmo, em outras palavras, quer dizer que a minha vontade agora deixa de existir, para que a vontade de Deus possa existir na minha vida. Eu quero colocar uma palavra para vocês, como levar a vida a partir de hoje. Até sexta-feira, quando vocês entraram lá, era um estilo de vida, era uma coisa. A partir de hoje, é obrigatoriamente começar um novo estilo de vida. Ah, pastor, mas eu vou ver, não sei se você não obrigatoriamente começar um novo estilo de vida, tudo o que você recebeu lá já está perdido. E aqui eu quero dizer que essa palavra é para todos nós. Se você já entendeu um dia de que precisa de Jesus, que Jesus é tudo, que sem Ele você estará perdido na eternidade. Você já entendeu que existe uma eternidade aí na frente e que você está indo para lá. E nessa eternidade existem dois lugares para nós escolhermos um. Onde é que nós vamos querer estar na eternidade? Nos dois lugares eu preciso escolher um. Um é o lugar maravilhoso que o Senhor Jesus foi preparar para todos aqueles que recebem a Ele como o único e suficiente Salvador da sua alma. E o outro é o lugar de tormento, de sofrimento eterno, que a Bíblia nos diz que Deus criou esse lugar para colocar lá eternamente o Satanás e os seus demônios que se rebelaram contra o Criador. E junto com Satanás e com os seus demônios, todas as almas dos seres humanos que se rebelarem contra o Criador. Então é isso que nós precisamos ter em conta a partir desse momento. Viver essa nova vida, essa vida com Cristo, é uma vida de seguir a Jesus a cada dia. Não é um dia de domingo, uma segunda, ou será um dia especial, mas a Bíblia mostra que o crente em Jesus não pertence mais a esse estilo antigo de vida que ele vivia no mundo. Agora ele começa a viver um novo sistema de vida com Jesus. Ele vai precisar começar a viver uma nova vida como um cidadão celestial. Ele não é mais um cidadão deste mundo. Mesmo ele ainda permaneça aqui, porque nós ainda estamos habitando neste corpo, mas segundo a Bíblia nos afirma, nós somos cidadãos celestiais. Nós somos cidadãos de uma outra pátria. Nós não somos mais cidadãos pertencentes a este estilo de mundo. Por isso eu disse que é obrigatoriamente, se você decidiu que quer andar com Jesus, vai ter que começar um novo estilo de vida na tua vida. Do jeito que você vivia até agora, e querer viver com Jesus não vai dar.
Ou você escolhe viver a vida de compromisso com Jesus, ou então com Jesus não dá. Certo? Veja em Marcos capítulo 12, versículo 30. Não é? Ele troca os prazeres do mundo para amar a Deus acima de todas as coisas. Veja ali, eu vou lendo rápido, irmãos, para vocês procurar aí depois. Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente e com todas as forças. Aqui nós vemos nesse versículo a palavra de Deus nos chamando para amar o nosso Deus de uma forma de que Ele venha possuir todas as áreas da nossa vida. O Espírito, se referindo a nós mesmos, porque nós somos um Espírito, que temos uma alma e habitamos neste corpo. Então nós vemos Ele dizendo: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento que a palavra de Deus nos apresenta. O primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de uma forma íntegra, de uma forma que não sobre um espaço nenhum no teu ser que possa ser ocupado por outra alguma coisa que não seja a presença de Deus. Nada mais pode sobrar. E como eu amo o Senhor Deus da forma que a palavra está me colocando, pastor. Primeiro, você precisa se tornar um amante da palavra de Deus. Não tem como você desenvolver um relacionamento com Deus se você não entender que a Bíblia apresenta o plano perfeito de Deus para a tua vida. E se você não buscar esse conhecimento, você não vai desenvolver um relacionamento com Deus. Você precisa primeiramente buscar amar essa palavra de Deus. Segunda coisa, você precisa se dedicar em obedecer o que a palavra de Deus recomenda para você. Não tem como você desenvolver um andar com Deus se você não assumir seriamente um compromisso de obedecer o que a Bíblia diz. Claro, você vai aprendendo gradativamente, conforme você vai crescendo no teu andar com Deus, você vai sendo ensinado, vai sendo adestrado na poderosa palavra, mas junto com o conhecimento que você vai adquirindo, você tem que ir desenvolvendo a prática da palavra. Você precisa ir crescendo no conhecimento, na graça e na prática da poderosa palavra de Deus. Isso é você amar a Deus sobre todas as coisas, colocar em prática o que você vai aprendendo. Sempre que nós deixamos de obedecer a palavra de Deus de acordo com o que nós vamos aprendendo, nós estamos nos tornando como aquele filho desobediente, que sabe o que é que o pai requer dele, mas não faz questão de obedecer. E é uma condição que não passa diante da presença de Deus, é exatamente a desobediência. Nós viemos do mundo, onde muitas vezes vivíamos sem regra nenhuma, sem obediência nenhuma, sem prática nenhuma. Mas a partir do momento que nós assumimos uma aliança com Deus, a primeira condição que nós precisamos aprender é a obediência à palavra do Senhor. Você realmente quer andar com Deus, comece até a escrever, como estou vendo alguns escrever. Escreva o que Deus requer de você. Segunda coisa, buscar ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. Ouvi alguém dizendo: fui batizado no Espírito Santo, fui renovado no Espírito Santo. Eu até quero crer que desse povo que estava lá,
Todos já foram batizados no Espírito Santo, e quem já era, foi renovado, foi fortalecido, estão todos com a presença viva de Deus no seu interior. E por que você vai precisar tanto do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é quem vai te fortalecer, para você conseguir vencer os desafios que vão se apresentar diante de você, querendo te puxar de volta para o antigo estilo de vida. O Espírito Santo vai te fortalecer, vai te capacitar, vai te ajudar para que você vença toda a pressão que o pecado vai jogar sobre você nessa próxima semana. Não se esqueça que o boteco está lá, que os vícios estão lá, que os amigos estão lá, que a prostituição está lá, que todo o estilo de vida suja do mundo está lá, esperando você voltar segunda-feira para lá. Você precisa buscar ter uma intimidade com o Espírito Santo, porque Ele é o companheiro que você precisa para te ajudar a vencer nas batalhas da tua vida. Agora preciso dizer já que me vem na oportunidade. Você precisa zelar pela presença do Espírito Santo, porque Ele é muito sensível. Se Ele observar a partir de amanhã que você está apenas querendo levar as coisas de Deus na brincadeira, o Espírito Santo se retira e vai embora. E você fica sem a presença desse maravilhoso ajudador que Deus enviou para te ajudar. Precisa cuidar, respeitar e honrar o Espírito Santo, porque Ele é sensível. Qualquer coisa Ele se entristece, e se Ele se entristecer, Ele vai embora, e aí você, com a tua própria força, você não vai conseguir vencer. Tem muita gente até de boa intenção no Evangelho, mas não consegue vencer as lutas contra o Satanás, porque ele está sem a ajuda do Espírito Santo, e na nossa própria força, nós não temos condições de vencer. Nós precisamos desse amigo, o amigo Espírito Santo. Nós precisamos dele. Precisamos mais do que a própria vida nossa. Então veja, o Espírito Santo é que vai produzir a verdadeira mudança de vida em você. Eu disse que a palavra é para todos nós. O Espírito Santo é quem vai produzir a verdadeira mudança na tua vida. Por exemplo, se você era uma pessoa odiosa, que guardava mágoa, rancor, ódio de pessoas, o Espírito Santo vai começar a trabalhar em você, trocando esses sentimentos de ódio do teu coração, e vai tornar você uma pessoa amorosa, uma pessoa incapaz de produzir o mal contra alguém, uma pessoa que vai semeando a paz, o amor, a harmonia, o entendimento entre as pessoas, nos lugares por onde você passar. O Espírito Santo vai fazer de você uma pessoa alegre. As tristezas, as angústias, as fraquezas, os fracassos, as frustrações que você tem carregado junto com você, o Espírito Santo vai operar algo poderoso, que vai fazer de você uma pessoa alegre, motivada, otimista, corajosa. Vai mudar a tua história, porque vai mudar de fato o teu comportamento diante dos desafios da vida. Você precisa dele, porque ele vai fazer de você uma pessoa mais paciente diante das suas lutas. Sabe, aquela pessoa que quer tudo para ontem, quer tudo para hoje, e muitas vezes vai agindo na própria força, já vai estragando tudo. O Espírito Santo vai tornar você uma pessoa mais pacienciosa, uma pessoa mais calma, mais tranquila, que vai saber esperar mais nas oportunidades melhores da vida, vai aprender a tomar as tuas decisões com mais segurança, porque o Espírito Santo, que é Deus, ele vai estar habitando dentro de você e junto com você. Ele vai te tornar uma pessoa fiel,
Uma das grandes deformidades no caráter do ser humano é a infidelidade. Muitas vezes o ser humano não consegue ser fiel nem com ele mesmo. Não é fiel com seu cônjuge, não é fiel com a empresa onde ele trabalha, não é fiel com os colegas com quem trabalha, não é fiel com a sua igreja onde ele serve a Deus, entre aspas. Ele é, na verdade, no seu interior, uma pessoa infiel. Mas agora o Espírito Santo vai entrando, vai trabalhando, vai transformando. Ele vai transformar você em uma mulher de Deus, em um homem de Deus fiel. Mas fiel a ponto de, se for preciso, até morrer para conservar a fidelidade. Você vai ter preparo para morrer, mas jamais você vai aceitar ser infiel. Jamais você vai concordar que o infiel possa subsistir junto com você. E algo ainda melhor que ele vai fazer de você uma pessoa com domínio próprio. Você vai saber ter atitudes moderadas na hora da necessidade. Você vai ser longânimo para reagir contra uma situação que possa vir para querer te afrontar. Vai fazer de você uma pessoa que tem domínio. Calma no falar, calma no responder. Vai responder com sabedoria, com inteligência. Você vai literalmente ser transformado desse homem ou dessa mulher espaventoso, que tudo é no estalo, que tudo é na fumaça. Você vai aprender a ser uma pessoa equilibrada. Vai aprender a conduzir as suas coisas com prudência, pisar no chão firme, não correr o risco de cair nas armadilhas do Satanás. Então veja, você tem um compromisso muito importante a partir de agora, vou dizer para todos nós aqui. Você tem um compromisso de fugir do pecado. O pecado é o maior inimigo do homem e da mulher. Por que é tão inimigo assim o pecado, pastor? Porque segundo a palavra de Deus nos afirma, o pecado é a única coisa que é capaz de separar o ser humano do seu Criador. A Bíblia diz que onde habita o pecado, nasce uma barreira entre essa pessoa e Deus, que ninguém é capaz de transpor essa barreira. Nasce um abismo entre o homem e o seu Criador. Portanto, não trate o pecado como algo simples na tua vida, não. Seja radical no tratar com o pecado, porque o pecado te separa de Deus. E se você estiver separado de Deus, você não tem mais nenhum futuro na tua vida. O homem sem Deus não é nada. A mulher sem Deus não é nada. Nós não podemos perder a presença de Deus. Sem Deus nós estamos determinados a uma eternidade, perdidos, isolados no inferno. Então veja, nosso compromisso é lutar, batalhar contra o pecado, porque ele nos separa de Deus. Veja bem, nós temos um compromisso sério quando nós assumimos uma aliança com o Criador. Qual é esse compromisso, pastor? Um compromisso de buscarmos a cada dia agradar o nosso Deus. Nós temos que buscar aprender pela palavra de Deus o que é que faz o meu Deus ficar alegre comigo. O que é que faz o meu Deus se agradar de mim. Nós vemos que esse é o alvo. Jesus, quando foi ao batismo nas águas, nós vemos ali que o Senhor Deus, o Espírito Santo, desceu em forma de pomba. E aí ouviu-se uma voz dizendo: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Que esse seja o nosso alvo principal. Buscar a cada dia agradar o nosso Deus. Descobrir através das sagradas escrituras o que é que faz o meu Deus gostar de mim. O que é em mim que mais agrada ao meu Deus. O que é que em mim pode chamar a atenção do meu Deus.
Tem um jeito. Obediência à palavra, buscar servir ao Senhor. Ouvi alguém também dizendo: agora, nossa, daqui para frente, quero servir a Deus, quero fazer a obra de Deus. É uma das coisas que agrada a Deus. Mas antes de servir a Deus, nós precisamos ter a nossa vida no altar. Nós precisamos santificar a nossa vida para que o nosso Deus possa nos usar na sua obra. Certo, irmão? Agora veja, pastor, pelo que eu estou entendendo na sua pregação, a partir de hoje eu vou ser um homem perfeito. Não, enquanto nós estivermos palmilhando na face desta terra, nós ainda somos sujeitos à falha, nós ainda somos sujeitos ao pecado. Nós ainda temos um adversário que é terrível, que não brinca nessa guerra. E muitas vezes nós também cometemos deslizes, sim. Mas pastor, e agora? Como que eu faço se acontecer de eu falhar? Se você falhar, não se acomode diante de uma falha, porque ali no momento que você falha, bloqueia o teu relacionamento com Deus. Mas procura o mais rapidamente possível corrigir a tua falha. Aconteceu, mas você corre para os pés de Jesus, pede perdão, arruma a tua situação e não permita que essa situação se acomode no teu coração e você se acostuma com o pecado. Você precisa trazer a questão do pecado numa corda curta. Tratar o pecado como teu maior inimigo. E se você não tratar ele como teu maior inimigo, ele vai arrebentar com você. Pastor, nós não estávamos esperando uma pregação assim, pastor, depois de tanta maravilha. Não, meu filho, esse aqui é para você apertar bem tua cinta, arrumar bem o cinto de segurança e sair pronto para a partir da manhã ser um guerreiro lá no meio das trevas. Porque aqui é fácil ser crente, irmãos. O problema é você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, lá no meio das trevas. Lá é que você precisa ser. Veja, outra coisa interessante que nós todos precisamos, permanecermos unidos com a nossa igreja. Aqui tem pessoas que não congregam aqui na comunidade, mas vá lá para a tua igreja, meu filho, chega junto com a tua igreja, se envolva junto com eles, se envolva com a tua liderança, vá se envolver com eles, porque estando unido com a tua igreja, você tem proteção. Os irmãos cuidam uns dos outros. O teu pastor, se você for uma pessoa que está unida sempre com ele ali, ele vai cuidar de você também. Então, permaneça unido com a tua igreja. E como que permanece, pastor? Primeiro, frequentar os cultos da igreja. Você precisa frequentar os cultos da tua igreja. Frequentar as demais atividades da igreja. A igreja, pelo menos aqui, nós não nos resumimos apenas no culto de domingo. Nós temos terça-feira o estudo da palavra. Nós temos quarta-feira células. Quinta-feira células, sexta-feira o culto de oração, né? Domingo temos culto às 9 da manhã e temos culto às 5:30 da tarde. Nós temos 2 jejuns agora a partir de agosto, 2 jejuns por mês na igreja. Nós temos vigília na igreja. Você precisa se enturmar e participar de todas essas atividades da igreja, se realmente você quer servir a Deus de verdade. Certo? Sirva os irmãos, se envolva junto com a tua igreja. Sempre tem alguém no meio do povo de Deus precisando de uma mão de alguém. Quem sabe você vai ser aquela pessoa que vai estender as mãos para ajudar alguém que está precisando. Chega junto. O crente isolado, irmãos, que fica lá pelas beiradas, a igreja muitas vezes passa por dificuldades e ele nem fica sabendo. Quando ele vai saber, a igreja já ajudou alguém a pagar um aluguel, já ajudou alguém a pagar a luz, pagar a água que estava cortando. A igreja já arrumou cesta básica para uma família carente, mas aquele crente que fica lá pelas beiradas, ele não fica nem sabendo disso. E aí, se ele vive isolado dos problemas da igreja, ele não ama a igreja dele, ele não se apaixona pela igreja dele.
E se ele não amar a igreja dele, não amar os irmãos, não amar o pastor da igreja, a liderança, ele não tem como servir a Deus naquela igreja de verdade. Nós temos que ser apaixonados, irmãos. E se nós não amarmos a nossa comunidade, a nossa igreja, a nossa liderança, nós não vamos fazer um esforço para que a nossa comunidade cresça. Nós temos que lutar pela obra de Deus aonde Ele nos colocou. Temos que guerrear por mais uma alma salva. Já trouxe uma, vai lutar para trazer mais uma. Tem milhões nesse mundo perdido indo para o inferno. E no reino de Deus ainda tem lugar para mais almas. Não descanse, não sossegue, se envolva com a tua igreja, se apaixone pela camisa do evangelho que você veste. Seja um guerreiro, uma guerreira no exército da salvação, que é capitaneado pelo general que é Cristo. Ei! Jesus é o general, nós somos parte do exército dele. Mas sozinho lá nas beiradas você não consegue ser esse soldado que Jesus te chamou para ser. Veja, procure se organizar, entrar junto, participar. Outra coisa, nós precisamos estar sempre recebendo os ensinamentos que são passados na comunidade. Terça-feira é o nosso estudo da palavra. Não tem como você crescer se você não crescer no conhecimento da palavra do Senhor. Você precisa crescer no conhecimento da palavra do Senhor. E aí você precisa receber ensinamentos do teu líder da célula, da comunidade, da igreja, dos irmãos, os mais experientes. Vocês que foram no encontro, vocês viram quanta coisa Deus tem para ensinar para a gente nesses encontros? A igreja tem muito mais para ensinar, se você quiser. Veja, você precisa mudar suas atitudes, perdoar quem você precisa perdoar. Pedir perdão se você precisa pedir perdão para alguém. Nós temos que começar uma nova vida, fazer uma limpeza total no nosso interior. Busque a partir de agora, estou falando para toda a igreja. Busque a partir de hoje crescer no teu andar na fé. Busque ser um homem de Deus com fé. Busque ser uma mulher de Deus cheia de fé. Não seja incrédulo, seja crente de verdade. Porque a palavra de Deus diz em Hebreus: o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós estamos vivendo dias de densas trevas sobre o mundo, irmãos. E dias mais difíceis estão chegando sobre a terra. A humanidade está caminhando a passos largos, perdidas para a eternidade sem Deus. Nós precisamos verdadeiramente exercer a fé que nós temos recebido de Deus. Desenvolva a tua fé, cresça na fé, busque mais intimidade com o teu Deus, para que você se torne um gigante espiritual, uma gigante espiritual. Já vou passando para o final. Mude lá na tua casa, as tuas esposas, as famílias estão tudo ansiosas para ver o que aconteceu com vocês. Elas só querem ver, elas não vão falar nada de repente, mas elas vão só ver o que aconteceu com você. Elas estão de zóio lá para ver. Não é verdade, irmãos? O lugar que mais nós precisamos ser crente é lá na casa da gente, irmãos. No mundão é até mais fácil. Com as pessoas do mundo é mais fácil. Mas lá na casa, eles estão de olho para ver o que aconteceu com você nesse final de semana. As irmãs que foram recentemente no encontro, os maridos também estão de olho. Querem ver. E se não houver mudança de verdade, eles não vão querer também servir a Deus junto com você. Perseverar quando chegar as provações na tua vida. Ninguém vai chegar no céu sem passar por aflições.
Você foi muito abençoado no encontro, e todos nós aqui que já fomos no encontro, fomos muito abençoados. Mas eu vou contar um segredinho para vocês, não contem para ninguém. O verdadeiro tratamento vai vir daqui para frente. Lá foi só oba-oba, sentar na mesa, aquela comidinha boa, e os irmãos trazendo a aguinha para você ali sentadinho. Agora vai começar o verdadeiro processo na tua vida. Vão vir as mais terríveis aflições para fazer você negar a tua fé e voltar para trás. Vão vir provações, quem sabe desemprego, quem sabe crise financeira, quem sabe uma luta na família que não tinha, vai começar. Vai chegar momentos de provação na tua vida, e é nessa hora que você precisa perseverar. Na hora da provação, você precisa perseverar. Você precisa já nos primeiros passos agora no teu andar com Deus, que as lutas e as provações da vida fazem parte do processo na nossa viagem para Canaã. Fazem parte do processo. Ninguém vai chegar lá sem ser provado. Mas por que Deus permite, pastor? Primeiro, irmãos, Deus permite as lutas e as provações para ver se a nossa decisão de seguir a Ele é sincera. Porque se não for sincera, meu filho, na primeira crise que você precisar ir pôr joelho para comprar um bujão de gás, você volta para trás. A primeira crise para pagar a tua luz, que não tiver dinheiro para pagar, você já vai murmurar e vai querer voltar para trás. Então aí é Deus observando se verdadeiramente a tua escolha por seguir a Ele é sincera, ou é só com segundas intenções pelo que Ele pode te dar. Sabe, tem muita gente que procura se aproximar de Deus, não porque entendeu que precisa de Deus, mas porque ouviu dizer que Deus é bonzinho, que Deus dá isso, dá aquilo, e abençoa, e abre a porta, e dá carro novo, mulher bonita. Não, meu filho. Deus vai querer observar qual é a intenção do nosso coração. E segunda coisa, Deus permite as aflições da vida. Primeiro para provar a nossa fé, mas também para nos dar oportunidade de crescermos na fé. Ele vai te colocar em becos apertados. Vai te colocar em situações que você vai olhar para todos os lados e não vai ver saída. Que não vai ter dinheiro que te dê saída, não vai ter patrão, nem parente rico, nem teu pai, nem tua mãe, nem mulher. Você vai ter só uma saída e é para cima. E se você entrar por esse caminho correto, você vai crescer na tua fé. Você vai crescer na tua experiência no andar com Deus. E Deus vai te sustentar e vai cuidar de você. Mas você vai precisar ter prova da tua fé. E daqui para frente, meus amados irmãos e irmãs, vamos viver a cada dia preparados para nos encontrarmos com o Senhor. Porque segundo nós vemos na Bíblia Sagrada, está muito perto a volta do Senhor Jesus. Não demora Jesus a voltar. Ele, quando esteve aqui nos últimos momentos, ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, para que onde eu estou estejais vós também. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E nós precisamos estar preparados para nos encontrar com o nosso Senhor. Nós precisamos sim da correria desta vida. Precisamos trabalhar, precisamos ganhar dinheiro, precisamos moradia, precisamos alimento, precisamos conforto para nossa família. Precisamos de tudo o que essa vida aqui requer. Mas nós não podemos nos esquecer de que a nossa vida aqui é passageira. Em breve nós não estaremos mais aqui. E aí nós precisamos estar preparados
para nos encontrar com o nosso Senhor na sua glória. Que isso seja o teu alvo principal. Seja antes de todas as preocupações da tua vida, seja a tua eternidade com Jesus. A tua eternidade com Jesus. Essa nós não podemos perder. Para encerrar, segundo Pedro 3,8, ele diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresça. Nós precisamos crescer diariamente na presença do Senhor. Cresça na graça, cresça no conhecimento, sempre queira aprender mais das coisas de Deus. Se dedique em buscar mais o teu Deus. Se dedique, jejume, ore, consagre a tua vida. Queira ter uma vida de intimidade com Deus. Ele quer ter uma vida de intimidade com você. Amém, Jesus? Então vejam, o encontro é apenas o primeiro passo dessa jornada. É só o começo. Como digo para todos nós aqui. Tem muitos aqui que já foram no encontro. Mas nem todos desenvolveram andar com Deus. Sabe por quê? Porque não entraram pelo caminho certo. O encontro não é uma solução definitiva. Eu já fui no encontro, agora pro resto da vida eu estou tranquilo. Não, esse é só o começo. Só o começo. Daqui 15 dias você não tem mais nada disso aí. Já esvaziou tudo, já perdeu tudo, já gastou. Você precisa dia após dia ter o teu canto lá na tua casa, dobrar o teu joelho e falar com o teu Senhor. Ter um tempinho e ler a palavra do Senhor. Medite na palavra, alimente tua alma na palavra do Senhor. Ouça louvores que agradam ao nosso Deus no teu celular. Escolha hinos maravilhosos para edificar a tua alma. E assim, meus irmãos amados, você vai começar uma nova vida nessa terra. Você vai ver teu lar diferente, teu casamento diferente, teus filhos diferentes, a tua alegria diferente, tua esperança, tua expectativa. Você vai viver esperançoso, sabendo que quando passarmos esse tempo aqui, nós temos um lugar de glória para estar eternamente com o Senhor. Queira mais de Deus. O nosso Deus é infinito. Ele não é um Deus pequeno. Ele não é um Deus limitado. Queira mais, almeje mais, busque mais. Se apaixone por Ele. Ele é tudo para nós. Que eu vi alguns dizendo aqui, que eu já fui, desviei, voltei, peguei, fui. Não queira mais isso para a tua vida. Digo, esta aqui foi a minha decisão definitiva. Daqui para frente só paro de andar com Jesus se eu morrer e vou para o céu. Mas nessa terra que eu não desvio mais. Eu não aceito mais desviar. Eu não fui chamado para ser covarde. Eu fui chamado para ser um homem de Deus. Para ser chamado uma mulher de Deus de verdade. Não aceite mais. Não aceite mais. Coloque uma exigência na tua vida. No próximo encontro, eu vou estar trabalhando lá. Vou estar trabalhando, vou limpar banheiro, vou na cozinha, vou fazer não sei o que lá. Mas no próximo encontro, eu vou estar trabalhando lá. Não queira mais ficar nesse pega e larga, larga e pega, que isso aí não dá futuro para ninguém. Se abrace com Jesus e diga: Jesus, do Senhor eu não largo. Ainda que tenha que morrer, mas do Senhor eu não largo. Não largo. Eu não largo de Jesus mais. Amém, Jesus? Então você põe em pé.